Olá, tudo bem com você? Começando aqui o nosso Hope Hour, seja muito bem-vindo, obrigado porque você está aí nos vendo ou nos ouvindo. Deixa eu te apresentar aqui os que estão comigo para nossa conversa de hoje. Pastor Vinícius já é de casa muito, já veio várias vezes aqui com a gente, né, pastor? Sim, é um privilégio estar com você mais uma vez, Wagner. Privilégio Legal. é nosso. Obrigado pelo convite. Agora, hoje nós vamos entender qual é o seu talento na marcenaria, talvez. Será? Eu acho melhor sair. Eu também. Mas por isso que a gente tem o nosso convidado. Olha, o Klaus, você tá mais treinado para falar o sobrenome dele. Klaus Heinrich. Heiderich. Ixi. Igual eu tava falando com vocês, como eu sou do interior, o pessoal fala Eiderick. Klaus Eiderick. Então eu acabo... Tira um pouco do charme do alemão ali É. que vem, mas tudo bem, né? Eu acho melhor a gente ficar no Klaus. Klaus a gente conseguiu. É mais fácil também. Tudo bem, Klaus? Tudo bem, graças a Deus. Eu sou o Klaus, é até uma coisa que eu sempre falo, eu sou criador de conteúdo para marcenaria, e uma forma que eu sempre começo meus vídeos é, nos 3 primeiros segundos ali tem o Oi, eu sou o Klaus, né, que eu sempre falo pro pessoal. Eu trabalho com marcenaria, mas fazendo móveis pequenos de decoração, coisas de decoração assim, prateleiras, eu já fiz algumas mesas. A primeira coisa que eu cheguei no estúdio, a primeira coisa que eu vi foi esse mesão bonito aqui. Bom, já falou que tá bonito. Então, pelo menos, salvou aqui, né? Não, tá bonito. Tá bonito, né? Não, É a madeira mesmo, original. Marceneiro sempre vê detalhezinho. Eu tava no hotel, tava vendo detalhe das Sei. coisas. Mas muito bacana. Depois, quando tiver fora do ar, você me conta os defeitos. Não tem não. Né? Tá bom? Lindo, tá bonito. É normal ter esse negócio que no meio, assim, o ideal era que uma peça única, não era? Sim, mas é muito difícil achar uma madeira Desse tamanho. uma árvore dessa largura, imagina. Aqui, então, provavelmente emenda. era uma peça em cima da outra, quando serrou, né? A gente separou as duas e depois colou aqui no meio. Mas a emenda aqui tá um pouquinho altinha. Ó, já apareceu. Se a gente forçar um pouquinho, né? Depois a gente edita essa parte. Pra todo mundo olhar a mesa e continuar achando bonita. Né? Exato. Mas é bonito. O que me incomoda é aquele negócio preto que tem ali, mas é normal, né? Na verdade, eu acho aquilo bonito, que é uma parte diferente da madeira. Inclusive, até tem um encaracolado, assim, nas fibras dela, que costuma, às vezes... Tem um tipo de madeira que às vezes, a árvore, ela tem um machucado, assim, quando ela tá crescendo e vai formando... O pessoal chama de burl, é difícil de falar. Então, ela vai embolando ali e as fibras ficam todas encaracoladas e é uma parte até mais cara e rara de madeira, que fica muito bonito. Ah, então agora eu vou olhar, vou achar bonito, pastor É isso Vinícius. aí, é bonito. E o pastor vê sempre um lado espiritual. Tem uma marca ali. Tem, né? Do sofrimento que gerou, não é? Uma beleza, né? É parecido com a pérola, né? A pérola Olha aí, é formada... pensei nisso também. Exatamente. Maravilhoso. Olha, pode pensar assim, né? Não, mas então nós vamos falar sobre marcenaria hoje? Não necessariamente. A gente não vai ensinar a fazer um móvel aqui, né, Klaus? Embora seria bom pra gente, Claro. né, pastor Vinícius? Acho que daria uma ajuda. Mas é que tem muitos elementos interessantes na sua história. Vou começar falando o seguinte. Marcenaria não era uma coisa que estava planejada assim na sua vida, né? E você vem de uma família de profissionais nessa área, porque é muito uma profissão também que vai passando, né, de geração para geração. Conta pra gente quando é que isso aconteceu, quando é que a marcenaria virou uma profissão, e a gente até vai falar do trabalho de influência que você faz, né, com o assunto marcenaria também. Então, a minha história com a marcenaria começou, como para muita gente hoje, muita gente que até quem também cria conteúdo para marcenaria, começou na pandemia. Mas não porque eu perdi trabalho, nada. Eu tenho 24 anos, então eu nem trabalhava assim muito ainda. Eu só trabalhava com coisas pequenas e tal e tudo mais. Mas eu acabei de me formar no ensino médio em 2019. Fiz o Enem e tal, mas eu não cheguei a passar para uma faculdade. E eu também nem tinha certeza qual faculdade que eu queria. Que é aquela época da vida que fica aquele negócio, você tem que escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida. E se for uma faculdade, por exemplo, já fica aquela pressão toda em cima de você. Mas na minha cabeça eu nunca consegui pensar em nada assim, porque todas que eu pensava que se enquadrava comigo, eu ficaria a vida inteira no escritório. E eu não gosto de Essa sentar... vida de escritório. eu já até trabalhei como designer
de design de banner, essas coisas assim, gráfico. Tanto que a minha logo eu que fiz e tudo mais. Mas chega uma hora que eu tô ali na frente da tela e eu começo a ficar tonto já de tanto ver tela escuro. Aí tem que dar uma volta para esparecer as ideias. Do movimento. Né? E o que aconteceu? Eu formei no ensino médio, não passei em faculdade, eu pensaria numa arquitetura, alguma coisa desse tipo. E entrou a pandemia. Tanto que entrou a pandemia ia atrapalhar a faculdade se eu tivesse entrado na época. Enfim, eu comecei a fazer umas coisas pro meu quarto. Eu fiz, inclusive, antes disso, lá em 2016, assim, mais ou menos, eu e os meus amigos do Clube dos Bravadores, a gente foi juntando madeira aqui, juntando coisa lá. A igreja tem um quintal grande e tinha uma árvore grande. A gente fez uma casa na árvore lá, juntou a galera. Olha, que legal! Mais ou menos um período de um ano, assim, acabava a aula de manhã, a gente ia à tarde lá na igreja para montar a nossa casa da árvore. Ficou um bom tempo lá. Foi bem legal. Mas aí, na pandemia, eu falei, vou fazer uma prateleira pro meu quarto. Fiz um desenho lá, fiz uns nichos. Inclusive, quem quer começar a fazer alguma coisa de marcenaria, a primeira coisa que eu recomendo fazer é nicho quadradinho, que você já faz aí pra sua casa, um negócio bem legal de fazer, tranquilo também, é um quadrado. Você já tinha ferramentas nessa época? Meu pai tinha uma parafusadeira, meu avô tinha uma serra mármore, que é a pior ferramenta possível para você cortar madeira. É uma serra mármore, o pessoal chama de a Makita, né? No Brasil é conhecido como Makita. O nome da marca virou... Virou igual o Xerox, o Bombril, né? Esses negócios. Maisena. E tanto que a gente vai lá na Bosch, eles fabricam uma serra mármore também, mas eles falam que é a Makita da Bosch. A Makita da Bosch. É engraçado. Mas enfim... Eu peguei ferramenta do meu pai, do meu avô e tudo mais, fui fazendo uma coisa pra mim. Aí uma prima minha que tem uma casa de temporada lá perto, você faz uma jardineira pra colocar aqui na minha janela? Eu faço, tal. Nunca fiz, mas eu vi a foto, rabisquei lá e me virei. Tem uma expressão que eu sempre falo que é, se vira que você não é quadrado, né? Você dá seu jeito, dá seus pulos. Eu fiz pra ela, aí comecei a tirar foto e colocar no meu Instagram pessoal, e o pessoal gosta de ver esse... Comecei nos stories, fazendo um passo a passo, assim, foi assim, assim, assim. Aí, como começou a se tornar uma coisa mais cotidiana, né? Começou a ter algum retorno. Fiz essa peça aqui, R$50, R$100, comecei a receber alguma coisa. Então, eu falei, vou fazer um Instagram para fazer um portfólio dessas peças que eu já fiz. A minha cidade é uma cidade turística, tem muitas pousadas, cafeterias e tudo mais. Então, sempre tem alguma encomenda desse sentido. Então, eu comecei com isso, comecei a trabalhar, comecei a comprar mais algumas ferramentas, meu pai me ajudava a pagar alguma parcela quando eu não conseguia, meu avô também me deu... Fui juntando as ferramentas assim e comecei na varanda da minha mãe, trabalhando lá, depois eu fui para a garagem do meu avô e agora minha oficina é no espaço atrás da casa dos meus pais ainda, né? E graças a Deus foi tudo se encaminhando e agora eu trabalho tanto com marcenaria quanto com criação de conteúdo de marcenaria, que são as peças que eu faço, são os vídeos que eu faço da marcenaria. Muito legal. E você tem quantos seguidores hoje? É porque é uma conta gigantesca. No Instagram são 480 mil. Uau. Quase 500 mil de pessoas interessadas aí na marcenaria. Pois é. Aí eu também faço... O mesmo vídeo que eu coloco no Instagram também vai pro TikTok, que tem uns 160 mil... No Facebook tem uns 270 mil seguidores na minha página. O YouTube tem 55 mil, porque agora, esse ano eu comecei um projeto de também fazer alguns vídeos mais longos pro YouTube, né? Que meu trabalho são vídeos curtos, de até 1 minuto e meio, estourando 2 minutos. Mas aí eu falei, como é tudo muito rápido e a rede social tá tudo muito rápido, eu pensei, vou fazer alguma coisa mais lenta também. Aquele vídeo para você sentar na televisão de noite, tranquilo assim, ver aqueles vídeos relaxantes, né? Que você vai ver o trabalho sendo feito. Sim. É legal sentar... E muito legal isso. É legal ficar parado vendo os outros trabalhar, né? É satisfatório, assim, ficar vendo o produto ficar pronto. É igual né? obra de prefeitura, né? Tem um trabalhando e 5 assim, ó. Aí a gente fica assistindo no YouTube ali. O problema de uns vídeos como esse, a gente passar em casa, a mulher querer mandar a gente fazer igual, né? Isso vai ser muito complicado. Não encaminhe esse episódio. Mentira, pode encaminhar. Pode encaminhar. Inclusive, muitos projetos que eu faço são... durante meus projetos, eu dou dicas para te ajudar também a fazer, inclusive. Dicas, a maioria das pessoas que me seguem não são quem quer comprar minhas peças, são quem quer fazer também. Às vezes nem é marceneiro, mas acha legal, gosta de ver e gosta... Todo mundo gosta de ver, de ter alguma coisa em casa que foi você mesmo que fez. Então, a pessoa acaba
se inspirando ali para fazer também alguma coisa que... Não, com certeza. Eu tenho muitos amigos, assim, que são bem curiosos, querem mexer com esse tipo de coisa. Eu não tenho muito esse talento, mas... Eu também não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Desde criança, você percebe que você tem habilidades manuais, assim, para montar coisas, para fazer? Sim, desde criança. Eu sempre gostei de colocar a mão na massa. Então, como eu falei, meu avô paterno sempre foi pedreiro, desde que eu sou pequeno. Já trabalhou com outras coisas, inclusive ele já trabalhou numa serraria quando ele era jovem. Ele trabalhou numa serraria de madeira, que a serra era tocada a água. Então, ficava ali na beirada do rio, a roda d'água girando uma serra gigante para serrar uns pranchões, parecido com esse aqui, né? Para serrar, para preparar a madeira para o marceneiro trabalhar. Perdão. E desde pequeno eu já sempre gostei de colocar a mão na massa. Eu pegava papelão e fazia Manual do Mundo, né? Eu fui criado com o Manual do Mundo ali, né? Assistindo o canal do YouTube, Manual do Mundo. Assistindo o Iberê, fazendo as coisas lá de papelão, fazendo uns projetinhos de ciência ali, aquelas experiências legais e tal. E sempre gostei de brincar de Lego, que é sempre coisas que mexem com a criatividade, né? Então, desde pequeno eu já tenho essa facilidade. O Clube dos Bravadores também ajuda muito com isso, com as pioneirias. Tem um mês atrás eu fiz um portal lá com o pessoal lá que foi acampar lá no quintal da igreja. É mais ou menos por aí. Desde criança eu já me interesso em colocar a mão na massa. Então, eu posso dizer, Wagner, que ele tem um talento. Com ele certeza. tem um dom. Porque, por exemplo, eu me lembro desde pequeno que eu tinha dificuldade de montar coisas básicas, entende? Não é a minha. Por exemplo, chegava a revistinha do nosso amiguinho, você lembra? E tinha a parte no meio que era armar, colar, armar e montar. Isso. Olha, rapaz, eu nunca conseguia armar aquilo ali. Inclusive, era a primeira coisa que chegava, a revistinha, eu já abria ela no meio. Aqui, eu vou arrancar. Eu lembro muito de um caminhão que era... vinha todo aquele... 2 páginas assim, que você arrancava a página do meio, né? Pra não estragar a revista tem o clipe ali, né? Pra não estragar. Eu já recortava aquilo tudo e montava. Às vezes minha mãe me ajudava, né? Porque é um negócio mais difícil, né? Mas eu lembro que era a primeira coisa que eu ia ver na revista e depois eu ia pensar se eu ia ler o restante. Sim. Porque já o pastor Vinícius ia ler a revista toda. ia ler a revista. Ia pular a parte. Ia fazer as cruzadinhas ali, quem sabe fazer alguma atividade de texto, que é sua área. Né? Cada um tem seu dom e talento. É muito legal isso, viu, Klaus? Que você tem um talento e que você usa isso. E veja como as pessoas se interessam. E é importante isso para a vida em sociedade. Né? Se todo mundo fosse só do texto, ou se todo mundo fosse só do manual, a gente teria uma vida torta por um lado só. Seria muito incompletos, né, como sociedade. E é interessante porque aí, olha como, né, esse pessoal mais novo funciona, né? Tudo, a rede social é uma extensão. Então ele começou a postar e deu certo, e deu muito certo. Mas você não imaginava que você ia viralizar 480 mil seguidores, né? Eu não pensava nisso. Eu sempre gostei, assim, também de fazer alguns vídeos. Igual tinha trabalho de escola, eu que editava os vídeos, assim, quando era algum trabalho de vídeo e tudo mais. Mas eu já fazia fotos, né, dos meus projetos e eu sempre colocava nos stories, agora eu tô fazendo isso aqui, tenho que fazer assim e tudo mais, tal. Deu errado isso aqui, porque é legal mostrar o que deu errado também, para as pessoas verem... não dá, ele não faz, não dá tudo certo, né? Então, se eu der alguma coisa errada, eu consigo contornar e tudo mais. Mas... Perdi ali, peraí. Perdi o raciocínio. Começou como um portfólio, você foi colocando tudo ali, né? E aí? Lá em 2021, que surgiram os Reels do Instagram. Eu já tinha a página como um portfólio de fotos. Aí surgiram os Reels. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa também, porque eu gosto de tudo mais. E fui fazendo alguns vídeos do projeto que eu tava fazendo. E vários vídeos. E assim, durante esse processo de fazer os vídeos também, a gente vai entendendo como é o que o público quer ver, como eu vou me comunicar com o público, como eu vou ser autêntico e tudo mais, para deixar uma marca assim nas pessoas também, para saberem que você segue quem você se identifica. Então, a pessoa tem que se identificar de alguma forma. Então, eu comecei a fazer vídeos. Lá em 2021 surgiram os Reels. E no meio de 2023, maio, se não me engano, viralizou meu primeiro vídeo. Que era
Inclusive, era uma encomenda que eu nem queria fazer. Foi até engraçado. Era uma placa de uma logo que eu tinha feito quando eu era designer. Era uma placa de 1,5 m por 2 metros, mais ou menos, que era todo entalhada com a tupia, que a gente chama, né? Que ela fica toda desenhadinha. E eu fiz fiz essa placa, eu nem queria fazer o projeto, porque quando o projeto é mais difícil, né? A gente tende a correr dele um pouco. Claro. Mas eu fui fazendo ele e postei o vídeo e viralizou. E a partir desse vídeo as pessoas começaram a conhecer o Que Nem Marceneiro ali, que é a minha página, né? Viralizou é quanto, assim, de visualização? Esse vídeo, se não me engano, foram uns 500 mil visualizações, umas 500 mil. Assim, com o longo do tempo, né? Mas o que aconteceu? Quando viralizou, é até uma coisa que sempre acontece, quando viraliza um vídeo, aumenta muito a procura da sua página e a entrega dela. Sim. Então, como vai chegando muita gente, o algoritmo começa a mostrar também os próximos pessoas. vídeos que eu tô postando. Então, os próximos vídeos que eu fui postando já subiram junto também. Eu aproveitei eu não fazia com muita frequência, né? Então, aproveitei, agora eu tenho que aproveitar que tá subindo e colocar vídeos bons também para subirem junto. E aí foi assim. Aí, lá em março, foi 2023. Se não me engano, o Campuri da USEB foi em 2023 também. Em março, o acampamento foi o Campuri da USEB foi em julho. Em julho, no dia do Campuri, eu cheguei a 100 mil seguidores no Instagram. E falando sobre essa história de Campuri, é muito legal isso, né, pastor? Porque ele é adventista do sétimo dia, desbravador, desde sempre e tal. Eu vi vídeo de você cantando na igreja, sim. que é no teu Instagram e tudo mais. Ah, não, tem aqui. Vamos ver você cantando aqui, Klaus. Olha só. Ixi. Olha lá. Então, é muito legal esse esquema de você usar os seus talentos, não importa qual seja, para a igreja. Porque você faz um monte de cenário para a igreja. Inclusive o do vídeo ali, aquelas moldurinhas, o suporte do violão ali, é o que fiz. Olha aí. Olha lá. Tá bom. Usando os talentos para Deus. Portal de desbravadores, como você comentou aqui, né? Lá em Alto Caparó, a gente também tem a nossa Campal. A Campal acontece entre junho e agosto ali todo ano. E esse ano mesmo a gente tentou, vamos começar uma tradição para o pessoal ficar até o sábado à noite e tudo mais e tal, que às vezes acontecia do pessoal ir embora depois do almoço e tudo mais, vamos fazer assim. E se a gente fizer uma feirinha, com algumas barraquinhas para arrecadar dinheiro para os desbravadores, para arrecadar para os jovens e tudo mais. Então, essas barraquinhas de madeira, tem até vídeo que eu fiz um vídeo no Instagram e um no YouTube também mais longo desse projeto. Eu fiz um modelo, fiz um protótipo. Um irmão da igreja doou as madeiras, que ele tem um sítio lá com eucalipto, já estava cerrado, já estava cortado, a gente foi lá com um homem na motosserra para serrar e tudo mais. Levamos para a oficina, serramos tudo na minha serra, e aí a gente montou, ficou pronto. A Campal era sexta-feira, ficou pronto na quarta, assim. Foi uma correria, mas graças a Deus, e ficou muito legal o projeto também. Porque aí tem você trabalhando na tua igreja, né, a tua comunidade, mas você tem um público muito grande também, que não necessariamente tá te seguindo por conta exatamente da sua fé, mas pelo trabalho manual que você desenvolve ali, né? Isso. Mas tem alguma relação? Você de alguma maneira consegue testemunhar para esse público? Sim, inclusive muitas pessoas que são adventistas me seguem e ficam, eles ficam surpresos, não surpresos assim, eles ficam... Sabe quando você vê uma pessoa... Aquela pessoa é adventista, mas você não tem certeza? Sei. Aí quando eles veem que eu postei alguma coisa que eu tô na igreja, ou que eu, por exemplo, que eu tô vindo aqui na Novo Tempo e tudo mais, você é adventista também, que legal, já te sigo há muito tempo e tal. É uma coisa que transparece, assim, também, o estilo de vida, né? Que, aquela coisa também de cristão, não fala palavrão e tudo mais, e acaba se destacando no meio onde todo mundo já xinga aí tranquilamente durante os vídeos, né? Então, E outra coisa que é muito legal também é que as pessoas às vezes... eu tava numa fase muito difícil da minha vida, tava às vezes com depressão ou muito mal, né? E, eu comecei a ver seus vídeos, comecei a fazer algumas coisas aqui e agora eu tô começando a comprar umas ferramentas para trabalhar com isso. É uma forma muito legal de atingir as pessoas também, é uma forma que... Eu fico surpreso, que às vezes a gente não espera, né? Chega uma mensagem assim,
eu sigo você, acho muito legal os seus vídeos, eles me inspiram muito a fazer alguma coisa, às vezes eu estou desempregado, enfim, é muito legal poder ajudar dessa forma, né? Que é uma forma que a gente não espera, mas acaba sendo uma consequência também do meu trabalho. Agora, Cláudio, você é um marceneiro, não é? Você é um influencer, não é? Você é um cristão, tem atividades na igreja, você, pelo visto, tem uma vida bastante agitada, com muitas coisas para fazer. Como é que você faz para conciliar todos esses lados assim da sua vida e dar conta de fazer tudo? Então, isso é uma pergunta. Você tem namorada, é casado? Sou casado. É casado. Vou fazer um ano de casado agora, no meio de dezembro agora. Ok. Daqui um mês. É uma coisa que é difícil conciliar mesmo, porque eu sou tanto ativo para fazer os vídeos, quanto para atender meus clientes e também na igreja. Porque eu participo do grupo de louvor, eu canto na igreja, eu sou líder de jovens lá na igreja e tudo mais. Então, a gente sempre é nessa correria de se dividir. Se dividir em dois. Equilibrar todos esses pratinhos, né? Como a gente disse. Até porque eu falei que uma coisa que eu tenho dificuldade, que eu tenho até que começar a planejar, contratar um editor, alguma coisa assim de vídeo e tudo mais, porque ou eu consigo focar uma semana boa de produção de conteúdo, de fazer vídeos, e na outra eu consigo fazer as encomendas. E às vezes a lista de encomendas fica grande. Eu não atendo pela internet, porque, como eu falei, o frete, como eu moro bem no interior, o frete é caro. Eu não consigo também ter um estoque, porque tem as encomendas da cidade que já me preenchem um tempo. Mas aparecem pedidos de longe, assim, por causa do seu trabalho? Às vezes sim, só que eu já deixo avisado que eu não consigo atender todo mundo. Então, é até uma forma, o pessoal às vezes, você não pode mostrar seu trabalho, senão seu concorrente vai saber como é que faz, né? Mas eu penso ao contrário, porque tem mercado para todo mundo. Claro. Muita gente quer fazer e quer trabalhar com isso também. E é uma forma de mostrar às pessoas como é que fazem em casa também. Mas é realmente um desafio. Igual, um dia, uma quinta-feira eu trabalho, de manhã geralmente eu edito vídeo, à tarde eu vou para a oficina gravar e trabalhar, fazer as encomendas. E às vezes à noite tem ensaio tá tendo agora ensaio da cantata de Natal, tem ensaio toda sexta-feira do grupo de louvor, que a gente tá organizando melhor e tudo mais. Então, é realmente difícil, mas Deus vai ajudando a gente a organizar. E como que é para um jovem, né, de 24 anos, você disse, né? Isso. Lidar com toda essa exposição, essa fama, né, que você conquistou? Como o Wagner disse, você tem quase 500 mil de pessoas que acompanham seus vídeos, estão interessados no seu conteúdo. Mudou alguma coisa em você? Como é que você faz também para que isso não suba a sua cabeça? Como você administra isso? Comigo isso é bem tranquilo, na verdade. Eu não deixo isso subir muito também, porque as pessoas me conhecem pelo meu trabalho. Eu acho, legal, eu fiz. As pessoas, sou muito seu fã e tudo mais. Obrigado e tudo mais, eu gosto dos seus vídeos e tal. Mas eu tô sempre disposto ali a ajudar mesmo as pessoas. Então, para mim é tranquilo, eu não... Você mora numa cidade bem pequenininha, né? Eu sou de cidade pequena. Minha cidade tem 6, 7 mil habitantes. E o pessoal da cidade já sabe que você tem essa influência fora, que você já se tornou uma personalidade assim na internet? Sabe. Não todos, mas quem é mais ativo em rede social sabe que acaba aparecendo ali e tudo mais. Aí, por ver os vídeos também, o pessoal da cidade já faz algumas encomendas de peças e tudo mais. Mas é bem tranquilo, na verdade. Mas te colocaram até como apresentador de uns vídeos aí, não tem isso? Da igreja? Sim, igual na Campal, para fazer... Eu também trabalho com a comunicação da igreja, né? Que é uma coisa que... Rede social é uma coisa que eu já estou mais habituado, sei como é que funciona. Então, eu ajudo na comunicação da igreja. Eu cuido do Instagram da nossa igreja lá. Então, para divulgar a nossa Campal, a gente juntou, eu, minha esposa... Só para explicar, Campal é um acampamento de jovens, assim, né? É um evento tradicional da igreja, que a ideia é que venham caravanas para acampar. Esse ano até a gente conseguiu trazer bastante gente para acampar e tudo mais. Mas acontece uma programação de final de semana. Começa na sexta-feira à noite... Vão cantores até da gravadora, vão lá cantar todo ano e tudo mais. Vamos promover o evento, então. Quanto é que acontece em geral? Geralmente entre junho e agosto. Só que, como associação que marca... Vai variando, Vai variando um pouquinho a data, né? Até com a agenda dos cantores e tudo mais, então... E a região é lindíssima, né? É muito bonita a região. O pessoal vai lá e aproveita para subir o Pico da Bandeira. Pico da Bandeira. Que a minha cidade, ela é turística. O pessoal... Ela é pequena, mas sempre tem movimento...
principalmente final de semana, assim, o pessoal vai lá para conhecer, subir a montanha, que ele é o terceiro maior pico do Brasil, só que os outros dois que são maiores são o Pico da Neblina e 31 de Março, que fica lá na divisa com a Venezuela e é praticamente só alpinista que consegue subir. O Pico da Bandeira é uma caminhada dura, mas são 7 quilômetros ali de trilha com umas pedras ali e tudo mais, mas até pessoas de 80, 85 anos que têm uma condição melhor já conseguem. E outra coisa que é boa, que é do lado do estado do Espírito Santo, que é o estado mais lindo da Federação Brasileira. Tava demorando pro capixaba aparecer. Inclusive o Pico da Bandeira, a entrada principal ali, a mais conhecida, é por Minas Gerais, em Alto Caparaó, mas ele fica em território capixaba. Olha aí. Ele fica em Ibitirama, no Espírito Santo. Ibitirama, exatamente. Mas é uma parte sua aí, então. Exato. já estive lá. E é uma região muito bonita também pelas cachoeiras, de água cristalina. A água é muito bonita, assim, principalmente quando no verão, assim, que tá chovendo, né? A água é transparente, você vê o fundo do rio de cor esmeralda, assim, a água é muito bonita. Uhum. E a gente acorda e olha para cima, assim, tem até o rosto de Cristo, que é a montanha. A formação da montanha, se a gente olhar assim, é como um perfil, assim, que é chamado de rosto de Cristo. Eu legal. acho que eu já vi isso na internet, alguma coisa sim. do tipo. Muito legal. Então, assim, você tomou essa decisão de se dedicar à marcenaria e publicar isso e tal, mas eu acredito que, como todo jovem, você também passou por um momento de incerteza, de dúvida. O que eu vou fazer na minha vida? Para onde eu quero conduzir? Hoje, quando você olha para trás, é claro que você tem muita vida aí pela frente, tem muita coisa, tem muita água para rolar ainda, mas você consegue perceber que existe um propósito, um sentido assim na sua vida? Sim, Deus sempre veio guiando tudo, né? Há um momento de incerteza, assim, seria mais lá na pandemia mesmo, antes, né? Que eu não sabia, eu ainda morava com os meus pais e tal. Na verdade, eu me casei ano passado, então ano passado que eu me mudei da casa dos meus pais, eu não sabia bem com o que eu ia trabalhar, porque o trabalho sempre é uma coisa que você vai fazer para sempre. Claro. Não exatamente o que você está fazendo agora, você vai fazer para sempre, mas você precisa ter uma renda para se sustentar, para criar uma família, você precisa se preparar para aquilo, não é de uma hora para outra, né? Então, mas naquele momento ali, mas Deus foi encaminhando tão bem, e eu também tinha a facilidade de aprender coisas novas e muita encomenda até hoje é assim que funciona. Você faz essa peça aqui, eu nunca fiz, mas eu vejo a foto, penso um pouco, eu consigo fazer. Então, às vezes muda um pouco um projeto durante a execução, mas Deus vai ajudando, vai dando a criatividade ali que a gente vai encaminhando e vai conseguindo contornar. Você acha que a sua profissão hoje, né, a marcenaria especialmente, e também a publicidade disso, vamos chamar, na maneira como você expõe seus trabalhos na internet, é uma expressão, assim, do propósito de Deus para sua vida? Tem a ver com o ministério, vamos colocar assim? Você vê Deus conduzindo você? Eu creio que sim. Inclusive, como eu estava falando, vários projetos na igreja, várias coisas que... Essas barracas, por exemplo. Se fosse uma coisa para a igreja pagar essas barracas, seria uma mão de obra muito cara que não seria viável. Então, a gente acaba... vamos juntar... Eu tenho vamos falar, expertise ali de fazer aquele trabalho, e com o pessoal da igreja que quer ajudar também, a gente consegue produzir algumas coisas. Decoração, coisa de acampamento, sempre precisa de algumas coisas assim também. E Deus tem abençoado realmente. Você sabe, Wagner e Klaus, que a gente tem às vezes uma mentalidade meio platônica. Vou explicar isso assim, que a gente separa as coisas. Uhum. O que é de espiritual é uma coisa e o que é material é outra, né? Mas na mentalidade bíblica a gente não vê essa separação. Tem uma coisa significativa que uma das primeiras pessoas na Bíblia sobre quem se diz que recebeu o Espírito Santo foi um artista capaz de, inclusive, montar peças de madeira. Por exemplo, uma pessoa, Belael, né, foi chamado para montar os móveis do santuário. Algo parecido com a sua profissão. E a Bíblia diz, eu vou até ler essa passagem que é significativa aqui em Êxodo 31, diz o seguinte... Eu precisava estar de óculos aqui, tá? Eis que chamei... segure aqui, pastor? Não, aqui já tá. Eu falei Belael, mas é Bezalel. Bezalel. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, ou Uri, filho de Ir, filho de Judá,
e o enchi do Espírito de Deus de habilidade e inteligência. Esse é um texto bastante conhecido e recorrentemente usado, mas que eu acho que se aplica bem à sua situação. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus, o Espírito de Deus, deu a ele muitos talentos e habilidades para fazer coisas bonitas. Então, eu queria dizer isso para você. Amém. Você tem um talento que é o seu ministério, foi o Espírito Santo que colocou isso na sua vida. Amém. Deus abençoa muito com o meu trabalho. Realmente. Eu acho bem interessante esse ponto, porque falta de propósito é uma coisa que muitas pessoas apresentam. Muitas pessoas dizem, eu ainda não encontrei o meu propósito. Porque propósito é uma coisa muito ampla, né? Não é simplesmente entregar um móvel. É mais do que isso. Exatamente. Mas é justamente por isso a gente separa muito as coisas, né? A gente separa o que a gente faz para ganhar dinheiro do que a gente gosta de fazer de verdade, do que o mundo precisa, de trazer Deus para esse grande propósito. A gente não consegue juntar todas essas coisas. Realmente. E pelo que a gente vai te acompanhando, parece que você conseguiu, né? Eu não chego a pensar muito nisso, mas acaba natural, é uma né? coisa natural. É o que a gente estava falando lá no começo, da revistinha, né? Eu focava mais naquela parte de colocar a mão na massa, você nas leituras e tudo mais, e uma coisa vai complementando a outra. As pessoas precisam ser diferentes para a sociedade funcionar, né? Exatamente. E no reino de Deus isso é muito importante. Como a gente estava colocando, a gente tem que parar de fazer essas separações. Sim. Não, o pastor é o homem espiritual. O marceneiro é o homem da prática material. Mas espera aí. Deus, ele usa as pessoas de forma integral. Deus precisa de pessoas para ler, interpretar e falar, e precisa de pessoas para fazer. E todas essas duas coisas são espirituais. Sim. Porque Deus está usando tanto um quanto o outro. Sim, Deus abençoa sempre, né? Principalmente, pensa, no meu trabalho, se eu distrair um pouco, eu fico sem dedo. Por favor, se concentre. A serra tá ali. Não. Então, inclusive, quando chega alguém falando comigo, eu tô com a serra, eu finjo que eu ignoro, não tá ali. Eu acabei de cortar. Oi, tudo bem? Posso ajudar? E tudo mais. Mas o tempo todo Deus está protegendo ali, né? Ele dá habilidade pra gente fazer e ele também protege durante a execução para não que aconteça acidentes, né? Inclusive, o pessoal até brinca às vezes, você não é marceneiro, você tem todos os dedos e tudo mais. É uma profissão de risco também, Sim, né? Tem muito vídeo na internet que às vezes a gente vê de pessoas trabalhando com marcenaria, e às vezes são máquinas até feitas manualmente, né? Mas você vê a pessoa, um disco de serra assim, totalmente aberto, assim, a pessoa passando assim com a mão do lado. Em Minas a gente chama de gastura, né? Aquela agonia que a gente fica vendo. Tem que se proteger. Não, tem que tomar muito cuidado. Mas deixa eu só aproveitar essa conversa toda que a gente teve aqui sobre propósito. Deixa eu dar uma dica para você. A gente tem um estudo bíblico com a esperança que se chama assim, 5 hábitos para mudar o mundo. Tá aqui, ó, tem até a artezinha aqui com a esperança. Você conhece a Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual aqui da Novo Tempo? Conheço. Então, a Esperança, né, faz esse estudo bíblico. Você pode entrar lá no novotempo.com/desafio. Esse é o link. Esse link vai te levar direto pro WhatsApp, tem um O antes, novotempo.com/o-desafio. A Esperança vai te ajudar a encontrar propósito. A Esperança vai te ajudar a encontrar propósitos que podem transformar o mundo, que podem contribuir para o seu crescimento espiritual. Então você vai ter hábitos que são naturais aí do seu dia a dia. E como você pode transformar esses hábitos em situações que podem ajudar as pessoas, que pode fazer a diferença na vida do próximo, que pode fazer com que você, de fato, não viva uma vida só em prol do que você quer fazer, mas também de ajudar outras pessoas. A gente acabou de ter aí, né, no mês de novembro, um insight falando sobre família, uma semana especial falando sobre família. Mas no ano passado, 2024, a gente teve uma série Insight com o pastor Dudu, falando justamente sobre isso. Como é que a gente pode ter hábitos para mudar o mundo, para fazer diferença por onde a gente passa? Então, teve discussões, pessoas que realmente conseguem fazer diferença e têm esse propósito de fazer diferença na vida de outras pessoas e como nos transformar em grandes missionários. Sendo missionário, né, falando de Jesus, além mar ou do lado, né, quem está do nosso lado. Então tá lá no NT Play, você sabe que o nosso canal youtube.com/NT Play oficial tem essa semana com o pastor Dudu e tem
esse estudo com a esperança que é sensacional. novotempo.com/o desafio vai te levar para esses 5 hábitos que vão mudar não só a sua vida, mas de todo mundo que está aí ao seu redor também. Muito legal, né? É bom a gente perceber que Deus vai usando as pessoas de formas diferentes, não é? E vai, como você mesmo disse, né? A sociedade vai sendo beneficiada e a igreja também vai sendo beneficiada por isso. Eu acredito muito, sabe, em Wagner, vocação, chamado de Deus, sabe? Uhum. Então a gente precisa sempre olhar a vida dessa perspectiva. Eu não estou aqui por acaso. Eu não tenho esse talento só para eu ganhar dinheiro ou só para eu ter seguidores, né, na rede social. Eu tenho esse talento porque Deus quer usar isso com o propósito de salvar outras pessoas. Você enxerga isso também no seu ministério? Sim, inclusive eu estava até pensando aqui nessa questão do propósito. Eu tenho um amigo também que ele é carpinteiro, o nome dele é Juninho Carpinteiro. Ele trabalha, a carpintaria é um trabalho que está, como se pode falar, a mão de obra em geral tá ficando escassa, porque as pessoas não querem muito colocar. Cada vez tem menos gente. Cada vez tem menos gente querendo trabalhar com isso. Até na minha cidade, você precisa fazer uma obra, você tem que agendar o pedreiro para 2 anos, 1 ano para frente. E ele fala isso muitas vezes nos vídeos dele, que ele mostra como faz para as pessoas quererem fazer também. Que a gente acaba ajudando muito a sociedade e a gente precisa de pessoas que fazem as coisas. A gente precisa de pessoas que fazem essa mesa, que precisam de pessoas que colocam a mão na massa para fazer as coisas funcionarem. Inclusive, isso é uma coisa muito importante. E na questão do propósito também que eu estava falando, Deus abençoa muito nisso de ajudar outras pessoas. No meio dos meus vídeos ali, eu coloco o nome nas ferramentas, as pessoas, enquanto a pessoa está rindo, ela está aprendendo também. É engraçado. A pessoa... como são vídeos rápidos, eu vou soltando algumas dicas enquanto eu estou fazendo. Eu fiz isso por causa disso. Aí tudo mais, a pessoa, eu não sabia que era assim. Então, acaba incentivando e tirando, às vezes é uma coisa que atrapalharia a pessoa a querer fazer aquilo também, acaba ajudando ela também. E tem uma coisa muito interessante, Wagner, nessa coisa de a gente fazer bem as coisas que a gente faz. Isso. Né? Exercer com... Fazer com amor. Com amor, exatamente, com detalhe, para realmente fazer algo que seja bem feito. Tudo que vier à tua mão... Faz, né, conforme as suas forças, porque isso é uma coisa muito positiva, isso é um grande testemunho. Então você vai lá, entrega no prazo, não é? Faz com muita qualidade. A pessoa que recebe aquilo... Ele vê o carinho e o amor presente naquilo que você fez, isso abre o coração da pessoa, Sim. Gera confiança da pessoa do outro lado, não é? Exatamente. Isso você pode usar como meio de transmitir a mensagem de Deus para aquela pessoa. Sim, e indiretamente acaba também sendo uma questão de valorizar o seu trabalho. Claro. Que você vai lá cobrar um valor, mas se você não entregou um serviço de qualidade, a pessoa vai ficar assim. Mas se nesse testemunho também que você deu de Deus, você também mostra o que é um bom profissional. Que eu combinei isso com você isso aqui, o valor é esse, não mudei o orçamento sem te avisar. Tudo isso agrega também, não só como testemunho, agrega também como valor do seu serviço, né? Eu ainda tô nessa história do propósito, porque eu achei muito legal isso que você falou, pastor Vinícius, de que assim, né, a gente não tem que separar. O nosso propósito, ele também é espiritual, independentemente do que a gente faça, e aí eu acho que é muito legal esse exemplo do Klaus. Mas eu tenho uma pergunta para você agora, veio aqui fazer pergunta e eu tô jogando para ele. Mas assim, porque você é uma pessoa que tem uma vocação e recebeu um chamado para de fato ser um pastor, então a sua vida é trabalhar para a espiritualidade, né? Para a espiritualidade do outro, inclusive ser um pastor. Como é que é isso? Como é que foi que você decidiu fazer isso? Não é muito interessante saber essa história de chamado assim, né? Pastoral? Para mim, como foi com o Klaus, né? É desde a infância, né? Desde pequeno? Desde pequeno. Eu vi os pastores, ia à minha igreja e eu queria ser como eles. Às vezes era chamado de pastorzinho também, porque meus pais também tinham essa coisa de, já desde pequenininho, me vestir roupinha social, sabe? Aquele garotinho. Os meninos tudo com aquelas camisinhas camisas do lado de fora e tal. E eu sempre com aquelas camisas de botão. Meu pai era alfaiate também, isso ajudava um pouco, né?
E aí, um parênteses, eu também ia para a alfaiataria e eu percebi que eu não tinha talento para ser... Teve uma vez, Wagner, que um amigo do meu pai, meu amigo da onça, né? Tinha uma calça que meu pai ia entregar para um cliente. Ele disse, por que você não faz dessa calça várias outras calças também? E eu achei a ideia muito boa. E eu peguei a tesoura e fiz várias calças bem pequenininhas. Meu Senhor! Da calça que meu pai tinha. Enfim, então eu acho que não era o meu caminho por aquilo ali, nem o comércio. Aliás, o comércio, meu pai também era comerciante, né? E eu me identificava um pouco no comércio. Eu gostava de convencer as pessoas também a comprar determinadas coisas. E minha mãe sempre muito da leitura e tal, e a igreja, e os pastores que iam ali, eu gostava das pregações. E eu percebi uma vocação de Deus ali, de que eu poderia usar meus talentos, essas habilidades até de persuasão, para o reino de Deus e para ajudar pessoas a comprar, vamos colocar entre aspas aqui, a melhor mercadoria do mundo, que é a palavra de Deus. Exatamente. Então eu senti como vocação isso na minha vida, sabe? Mas desde a infância. E aí uma coisa interessante, as peças da vida vão se juntando. A gente não sabe por que você tem esse relacionamento com isso, por que meu pai era comerciante, era alfaiate, eu era da igreja, tinha os pastores que eu admirava, minha mãe gostava de ler, sempre colocava a gente para fazer as coisas de Deus, meus pais me colocavam vestidos como os pastorzinhos. Então o que vai acontecendo? Esse quebra-cabeça da vida vai sendo montado e vai se formando um chamado divino. Foi assim na minha vida, né? E claro, quando chegou a adolescência, aí a vocação vem com mais intensidade, com mais força, porque daí você vai tendo a sua experiência real com Deus. Você vai se sentindo salvo por Cristo. E essa coisa é tão linda, é tão forte, que você tem a vontade de que outras pessoas também sintam o que você está sentindo. Verdade. E um dia eu disse, eu quero que todo jovem da minha idade entenda o que eu estou entendendo agora. E eu preciso usar os talentos e dons que Deus me deu para que as pessoas que passaram pelas lutas que eu passei na vida, as incertezas, Deus me ama ou não, Deus me perdoa ou não. Quando eu senti isso, Deus me ama, Deus me perdoa, eu preciso que as pessoas saibam como eu entendi isso. Então aí veio a minha vocação para o ministério. É muito legal. A gente vê uma coisa muito integral, né? Você ia dizer... Nisso que você falou também das peças da vida se encaixando, eu lembrei de uma coisa que agora, a minha mãe, ela é fotógrafa, desde que eu era pequeno. Hoje ela não trabalha muito mais com fotografia, mas eu cresci vendo ela tirando foto, pegava a câmera dela. Então, de alguma forma, isso também me ajudou a também ter essa visão de fotografia, de vídeo, filmagem, sim, que acaba se juntando as peças depois. Eu acho que isso tem tudo a ver também com a família, no ambiente que a gente é formado, pai, mãe, né? Avós, você falou do seu avô que era serralheiro, né? Claro que lá, de alguma forma, isso influenciou ou tem alguma coisa aí que formou você. Eu penso na minha experiência também. O meu pai, eu disse, ele era comerciante, alfaiate, né, vendia roupas e tal, um indivíduo muito carismático, assim, muito persuasivo, uma pessoa muito legal. A minha mãe era doméstica, do lar, não é? Mas ela é uma mulher muito introspectiva e que sempre gostou muito da leitura e da escrita, mas muito quietinho. Então os dois eram assim, o meu pai é aquele camarada brincalhão, entendeu? Todo chegava numa roda assim, tomava o ambiente, e a minha mãe quietinha, mas sempre refletindo, escrevendo, pensando. Eu acho que de alguma maneira... Você foi pegando um pouco de cada, né? Explodiu assim, misturou. Vai juntando, assim, né? Porque eu tenho a timidez da minha mãe de um lado e tenho um pouco da habilidade do meu pai de outro. E isso forma uma personalidade e uma vocação se forma a partir disso. Isso. Cada um acho que pode ter essa história. Vocês estão falando, eu tô lembrando aqui, que a minha avó materna, ela sempre morou com a gente em casa, né? Com meu pai, com a minha mãe, e aí tem eu e meu irmão mais novo. E a minha avó pegava final do dia, assim, década aí, final de 80, né? Começo dos anos 90. A minha avó colocava um gravador de fita cassete pra rodar, e ela colocava meu irmão e eu pra gente fazer coisas. Olha aí. Então eu tinha que fazer uma abertura dessa gravação que ia acontecer. Meu irmão tinha que ler uma passagem da Bíblia, eu tinha que ler outra.
Então, assim, eu acho que eu apresento coisas já faz muito tempo, entendeu? Então, aí, na hora que você tá vivendo essas coisas, você não imagina o que tá acontecendo, né? Mas são essas peças mesmo de um quebra-cabeça que vai se juntando mais tarde. Me identifiquei com essa história, Wagner. Porque eu me lembro que também tinha um gravadorzinho cassete que eu ficava imitando os radialistas. Tá lá, tá vendo? Agora estão aqui com esse microfone, ó. Então, é a vida. Você falou, quando você falou no início, né? O meu avô era serralheiro, lá na beira do rio, eu falei, olha, a semente estava lá. Tava lá, entende? Aí você depois falou, a minha mãe é fotógrafa. Olha aí, a fotografia já deu para ele o elemento da divulgação. Sabe? É embrionário, a gente não entende as conexões, mas estavam lá. E como Deus une essas histórias e projeta novas histórias. Verdade. Né? Até pelo interesse. A gente, como minha mãe já era fotógrafa, eu me interessava em fotografia. Meu avô trabalhava com trabalho manual, antes ele foi serrador, depois ele foi pedreiro. Muitas casas lá da minha cidade foi ele que fez. Então, eu via ele trabalhando e achava muito legal. É muito legal a sensação de você pegar uma coisa que são tábuas ali, e transformar numa coisa útil para sua casa. Sim. Uma coisa, você resolve problemas, literalmente. Toda semana, agora eu tenho minha casa, né, tenho minha esposa, e é até uma coisa engraçada, pessoal, já tem 6 meses só tem 6 meses que ela tá me pedindo e eu não consegui fazer ainda, né? Mas no meu caso, sou eu que coloco as coisas para fazer, porque hoje, tá mais tranquilo de encomenda, eu vou fazer uma prateleira que eu tô precisando lá no meu quarto, em cima da cama, para colocar uma coisa assim, um celular para carregar, alguma coisa assim. Você tá deixando a gente em muito maus lençóis. Com certeza. Porque a gente faz parte desse time, que a mulher tá pedindo pra gente resolver as coisas em casa, entendeu? Não tem que ficar lembrando a cada 6 meses. Não tem, né? Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Não, acho que você dá até a ideia. Você já tem uma proatividade de dar a ideia do que fazer, né? Exatamente. Até uma coisa dos meus vídeos, eu até já citei isso também. A pessoa, às vezes, pede para eu fazer alguma coisa, eu não consigo atender tudo assim, porque geralmente eu faço as encomendas, né? Mas durante as encomendas eu consigo... se você vai cortar 2 tábuas, você tem que cortar assim para ficar legal. Se você vai parafusar, faz um furo antes para não rachar a madeira. Então, isso são coisas gerais que ajudam as pessoas a atender o chamado da esposa. Com certeza. E eu acho muito legal esse ponto que você falou lá no início, assim, que é algo que também está se perdendo muito. Porque as pessoas faziam muitas coisas manuais. Meu pai, por exemplo, tem em casa um arsenal de ferramentas. Eu não herdei esse lado. Mas a gente está muito acostumado hoje com coisas muito prontas, com tudo muito já ali, né? Sim. E a gente não tem esse tempo até meio contemplativo, uma coisa meio artística, de realmente dedicar um tempo até de higiene mental, fazendo algo que não seja a sua profissão, né? Sim. E você falou que muita gente compartilha com você de que melhorou na saúde mental porque está desenvolvendo alguma coisa. Sim, a marcenaria ela tem uma coisa muito interessante que quando eu tô lá trabalhando, eu fico lá no meu mundo, lá eu fazendo as peças, a cabeça vai pensando ali nas medidas, nos cortes que eu tenho que fazer e tudo mais, e é muito relaxante. Sim. É um trabalho muito relaxante. Às vezes você tem que tomar, igual eu falei, tem que tomar o cuidado ali na hora das máquinas. Tudo ali tem potencial para te machucar, mas é muito relaxante. Você corta aqui, parafusa aqui, vai fazendo aquele negócio. É muito legal. Nos seus vídeos, então, você tem que falar para não faça isso em casa, né? A criança, principalmente. Cuidado, né, com a serra, né? Tem uns pais que de vez em quando comentam, eu tô aqui vendo pela 3ª vez porque meu filho pediu para ver de novo. Uhum. Meu filho, às vezes, pega o celular e fica vendo os vídeos do Eu Sou o Klaus, né? É muito legal. Vou colocar o canal do YouTube lá para ver em casa com o meu filho. Acho que ele vai gostar também. Acho que o meu também vai gostar. Eu já percebi que eu tenho um de 3 anos, ele já tem um pouquinho mais de pendor para aspectos manuais, como o meu irmão mais novo também sempre teve. Legal. Então pode ser que ali também vá por um caminho semelhante. Não, e é muito legal ir observando isso, né? Porque às vezes a gente vê uma tendência da criança, mas a gente não investe ali. A gente quer investir em outra coisa. Não, vai ser isso, vai ser aquilo. E talvez você está desperdiçando um tremendo potencial muito nato, né? Que de repente aquela criança tem. Meu irmão, eu tenho um irmão de
10 anos agora. E é bem legal que ele gosta de ter o dinheirinho dele, né? Pra comprar os brinquedos dele e tudo mais. Aí, semana passada, ele chegou assim, o nome dele é Lincoln, né? Ele chegou assim: ô, Cláudio, se precisar de alguma coisa lá na minha oficina, me chama, que eu tô precisando ganhar um dinheirinho. E ele também gosta. E ele sempre gostou de fazer essas coisas também. Não, esse aí vai ser contador, administrador financeiro. Alguma coisa na linha. Mas empreendedor. Ele sempre gostou de... Ele e minha irmã, eles gostam de pegar papel, imprime, recorta, cola, faz uns brinquedos de... também tem. Sempre também. fizeram as Tá no coisas. DNA. É habilidoso. Gosta de Lego, como eu falei. O Lego é um brinquedo muito legal para criança, porque aguça muito a criatividade, né? É muito legal essa parte, realmente. O meu filho, por exemplo, ele gosta mais de desmontar o brinquedo do que de brincar com o brinquedo. Isso aí eu tô esperando ver se vai chegar em algum lugar, entendeu? O meu também passou por essa Eu fazer isso também. Inclusive, eu até dei pro meu irmão uma caixinha que eu tenho, um pote de sorvete cheio de motorzinho de brinquedo. Todos eles foram indo pra lá. Monta um carrinho de controle remoto, faz um ventilador assim com motorzinho, com a pilha. Essas coisas assim, desde pequeno já faz. Mas, Klaus, olha, queria dizer que foi muito legal conhecer mais da sua história. Eu acho que passamos por diferentes aspectos, mas o que fica é isso, né? Muito legal a gente encontrar um chamado, a gente encontrar um propósito, a gente poder servir a comunidade, servir a Deus, entregar um trabalho digno através de algo que a gente encontrou, né? Acho que a marcenaria te encontrou, você encontrou a marcenaria, foi uma via de mão dupla. Foi. Mas hoje você está construindo a sua vida em cima disso e com propósito, né? Com muita profundidade, sabedoria, serviço a Deus. Exatamente. Com isso, inclusive. Uma profissão que é muito nobre, né? Jesus aprendeu a marcenaria, né? Pois é. É até uma coisa que eu falo, eu sou marceneiro. Ah, profissão de Jesus. Mas é um detalhe interessante. Jesus, ele era carpinteiro, né? Ah, vamos explicar essa diferença. Carpinteiro, ele trabalha com construção de telhado, de casa, de, sei lá, um deck de madeira. É o carpinteiro que faz. O marceneiro é o que faz móveis. E será que desde aquela época já tinha essa divisão? A palavra grega que aparece ali, que foi traduzida para nossos idiomas modernos como carpinteiro, na realidade, é uma palavra para construção civil, vamos chamar assim, de forma geral. Ele era um construtor. A gente costumeiramente pensa nele trabalhando com madeira, até porque a maior parte das casas tinha madeira como sua matéria-prima mais importante, especialmente telhados e tal. Porque se eu tô puxando na memória aqui, eu acho que todos os desenhos que a gente vê de criança é Jesus fazendo uma cadeirinha. Exatamente. Né? Fazendo uma mesa lá junto com José. Um marceneiro, né? Marceneiro. É uma coisa que a gente não associa. Mas o carpinteiro, ele trabalha com construção civil. Às vezes o marceneiro se arrisca a fazer uma coisa, um telhado. Igual eu fiz o telhado da minha varanda na reforma para o casamento. Eu me arrisco a fazer um deck, mas não é o que eu sei fazer de melhor. O trabalho é mais fino, né? O meu trabalho é mais uma coisa dentro da oficina, um móvel, enfim, uma pecinha pequenininha de decoração. E o carpinteiro também, às vezes, se arrisca a fazer umas coisas menores assim também. É um detalhe interessante. Que é diferente do serralheiro, que é o que o seu avô é... O serralheiro, ele trabalha com metal. Por exemplo, essa mesa aqui tem uma estrutura de metal por baixo. Tem. É verdade. É o serralheiro que faz. O serrador trabalha com a motosserra e na época do meu avô ele trabalhava ali também. Hoje também tem tudo mais. As serrarias que pega a tora. Se eu pegar uma tora inteira assim, eu não consigo fazer nada. Então o serrador vai lá, serra ela, faz pranchas. Com uma prancha dessa eu já consigo trabalhar um pouco melhor. Mas, interessante. Então, tem várias etapas assim que vão se somando, né? E o MDF nesse trabalho todo da carpintaria é bom? Como você vê? O MDF ele é interessante. Eu não tenho muita experiência com o MDF. Eu estou até começando a fazer alguma coisa, mas até pelo meu espaço. Agora eu vou começar a construir uma oficina um pouco maior para até para ter alguma pessoa me ajudando, porque a minha oficina é pequena, não tem como ter 2 pessoas ao mesmo tempo assim. O MDF ele é interessante para o que ele é mais usado, que é para decorar, para coisa de móveis planejados. Até aquela piada que todo móvel é planejado, né? Você não começa a fazer um pano, você não começa a fazer uma mesa e sai uma cadeira. Eu não tinha pensado nisso. Muito boa. É uma piada, é até engraçado. Mas ele é muito interessante. Piada de marceneiro. Móveis não planejados. Você senta numa cadeira que não dá para sentar. Comecei a fazer...
Saiu aqui, uma mesa. uau! Ó, tem um argumento criacionista aí. Tem também. É interessante. Mas o MDF ele é interessante para essas peças de internas, de balcão de cozinha. É muito difícil você fazer um armário De madeira só de madeira. Por quê? A madeira é muito mais cara. Se for uma madeira boa para durar, ela é mais cara que o MDF. E o MDF ele já vem em chapas. Você corta a chapa, é uma chapa de 2,60 por 1,65 mais ou menos, geralmente. Então você já consegue peças maiores sem precisar ficar colando. Às vezes, por exemplo, igual que eu falei, para fazer essa mesa aqui, eles tiveram que colar uma na outra, uma peça na outra. Então, e só essa emenda aqui, para ficar certinho, para não ficar greta, para não abrir depois, tem muito trabalho só para você colar uma peça na outra. Sim, aí agora muita você ciência aí. vai fazer um gabinete de cozinha com portas. Portas é difícil a madeira porque a madeira trabalha. Então, como ela tem as fibras dela, a umidade, ela é mais fácil a porta de madeira empenada do que a de MDF. Interessante. Então, é uma coisa que... Você trabalha mais com madeira ou com... Mais com madeira. Madeira. Igual, agora que eu tô começando a fazer algumas coisas de MDF, aprender um pouco mais, porque eu não tenho muita essa prática, né? Mas vai somando. O pessoal... Tem gente que até implica com quem só trabalha com MDF, que fala que chama de caixoteiro. Mas a maioria das coisas são caixotes, que você vai somando ali, mas é importante, né? Tem ali gabinete de cozinha, móveis de sala, coisas internas de casa, essas coisas maiores que precisam... igual eu tava falando, se eu for fazer um tampo de mesa pequena, eu tenho que colar várias ripinhas de madeira. O MDF é só cortar um pedaço e colocar. Então, facilita nessas coisas, entendeu? Sim. Agora, Cláudio, deixa eu puxar uma coisa aqui, voltando para essa linha de propósito, né? Bom, você já tem quase 500 mil de seguidores no Instagram, você está recém-casado, você tem a sua profissão, está dando certo. E aí, como que você enxerga seu futuro? É isso? Ou você tem outras perspectivas? Como é que você está olhando para frente? Para falar a verdade, eu não sou muito ambicioso, vamos falar assim. Desde sempre, a minha meta de vida é ter minha família, ter minha esposa ali, alguns filhos e tudo mais, no nosso cantinho, na nossa casinha. Ter um certo conforto mesmo na vida, né? Mas nunca pensei em nada muito além disso, sabe? E, inclusive, surgiram oportunidades para eu sair da minha cidade pequena, só que é um lugar que eu sempre amei muito, sempre gostei muito da minha cidade pequena. Eu nunca, igual o pessoal da minha idade, sempre gosta de bagunça e tudo mais. Eu sempre gostei do silêncio, do ficar no quietinho lá. Da calmaria. Se for ver meus amigos, a maioria são os jovens da igreja, então eu gosto dessa vida tranquila, né? Eu não penso demais, assim. Mas profissionalmente eu tô me organizando, tentando me organizar para fazer um curso, sei lá, um curso básico, o beabá, assim, da marcenaria, para pessoal, justamente para essas pessoas que querem fazer alguma coisa, mas não sabem como usar uma parafusadeira, não sabem como usar um serrote, essas coisas básicas mesmo, sabe? Eu tô pensando em talvez fazer alguma coisa nesse sentido, Muito mas... legal. Acho que vai dar certo. Tanto para ajudar as pessoas, quanto também para ter um retorno financeiro que... Faz lá que eu vou... Vamos se inscrever, né? Quem sabe? Quem sabe? Tem que pagar as contas também. Olha, quero te agradecer muito, Klaus, por ter vindo. Que Deus continue abençoando você, sua família. Amém. Que o teu propósito continue gerando e reverberando aí na vida de todo mundo que te segue. Amém. Muito legal ter conhecido você pessoalmente, além do Instagram. Amém. Prazer conhecer vocês também. Muito legal a nossa troca de ideia aqui. Uma coisa que eu falo também nos vídeos é invenção de moda, né? E tem a lâmpadazinha da ideia lá, que é uma coisa que move as peças, né? A fabricação. Legal também te conhecer. Você é uma pessoa muito, muito legal. Prazer. Eu acho que tá aí também o segredo do seu sucesso na internet. Você é uma pessoa com certeza. simples, né? Leve, né? Leve. E as pessoas estão procurando isso aí. É verdade. A próxima vez que você estiver assistindo lições da Bíblia lá para passar a lição na escola sabatina no sábado, você fala, eu conheço pessoalmente, Pastor Vinícius, já vi. Pois é. É verdade. Muito legal. Gente, muito obrigado pela oportunidade aqui. Tem um presente para você levar, ó. Você pode... Obrigado. Tem um caderninho para você fazer o desenho dos próximos móveis planejados. É verdade. Um snackzinho. Só faça móveis planejados. Por favor. Nada que brote do nada. Inclusive, engraçado. Quando são peças decorativas, que eu tava falando, por exemplo, uma peça que vai ficar aqui, vai ficar aqui no estúdio. Uma coisa decorativa, às vezes não é planejado. A gente vai surgindo. Vai colando as madeirinhas assim, ficou legal. Mas
Móvel? Aí é difícil, Sempre né? planejado. Muito obrigado, gente. Obrigado, Klaus. Obrigado, pastor Vinícius, mais uma vez. Eu que agradeço, Wagner. Muito legal estar aqui. Sempre muito bom. Obrigado a você que ficou com a gente até agora, que voltamos na semana que vem com mais um Hope Hour e a gente te espera. Até lá, tchau, tchau.